E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje eu vou falar sobre alavancagem, a minha gestão de moedas, né? Que hoje em dia está muito famoso aí, está muito comum, né? Tá até um pouco banalizado esse tema, então vou explicar como que eu faço. Esse vídeo é um vídeo que complementa um vídeo anterior que eu fiz sobre alavancagem. Então, fica até o final do vídeo que, sem dúvida nenhuma, pode te ajudar a administrar, né? Melhorar um pouquinho, apertar alguns parafusos aí dentro do seu método para que você melhore ou, quem sabe, crie, né, um método de alavancagem, uma maneira, uma abordagem diferente de mercado. Beleza, jovens? Então, roda a vinheta. Bom, jovens, antes de mais nada, se você não me segue no Instagram, o link tá aqui, acessa lá que a gente troca uma ideia, manda um direct lá, eu respondo todo mundo, pode demorar um tempinho, mas eu respondo todo mundo, então me segue lá no Instagram, por lá você consegue encontrar também o meu Telegram para você acompanhar minhas entradas, né, o que eu penso dentro do mercado, além de compartilhar um pouquinho dos cavalos que eu tô trabalhando também hoje em dia. Então acessa o nosso Telegram lá, no link da bio do Insta você consegue encontrar o link do Telegram. Beleza? Mas é bem tranquilo, o canal Renan Zandonati, trader esportivo, você já encontra. E se aquela história toda que você já conhece, né? Se gostou do vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike e te inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para você não perder, né, nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Beleza, jovens? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. E para isso, eu já quero fazer uma primeira contextualização que eu acho muito importante a respeito de alavancagem, a respeito de métodos de alavancagem. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, jovens, é que assim, hoje em dia tá muito, como posso dizer, tá um pouco banalizado essa questão da moeda, né? Ah não, mas era só uma moeda. Ah não, mas era só 5%. Não, vou colocar uma moedinha, uma lasca. Banalizou tanto essa questão que eu acho que, assim, merecia um vídeo falando sobre isso, eu dando a minha opinião honesta e sincera, como sempre eu faço aqui no nosso canal. Eu não tô gostando dessa movimentação que tá acontecendo hoje em dia no nosso meio, né? Essa banalização desse método de trabalho tá muito ruim, tá muito complicado, porque acaba que todo mundo acha que tem que estar sempre dentro de qualquer tipo de virada, de qualquer tipo de remontada, e não é assim, não pode ser assim. Nem todo método é para você, nem todo gol é para você. O Gabigol uma vez falou isso e faz muito sentido. Nem todo gol é para você, nem todo método é para você. Então eu não tô gostando nem um pouco dessa banalização que está acontecendo em volta das moedas. Ah não, mas é só uma moeda. Ah, aquela moedinha no final. Ah, vou colocar uma moeda no over, vou colocar uma moeda acima de 4 no time A, no time B. Não pode, isso, na minha opinião, está muito errado. Essa banalização não pode acontecer. Por quê? Porque métodos de alavancagem, métodos para você buscar potencializar o seu lucro, você botar 5% lá e ganhar mais de uma stake, você botar 10% e ganhar 2 stakes. Cara, isso é algo que é super saudável, isso pode acontecer. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que a gente começa a spotar, né, colocar essas moedas em vários lugares, o nosso risco ele começa a aumentar bastante. E a chance da gente entrar no trading aleatório é algo que, assim, tá muito tênue. É uma linha muito tênue entre você colocar a moeda porque você tem método e você colocar uma moeda porque você não tem método e tá no trading aleatório. Porque fulano colocou moeda, você acha que tem que colocar. Porque fulano pegou tal virada, você acha que você tem que pegar também. E não é assim. A minha sugestão para vocês é fazer algo parecido com o que eu fiz quando eu quis começar a trabalhar. Na época eu estava trabalhando basicamente só match odds, back favorito, back super favorito e leia a pior equipe em campo. Esses eram meus métodos, isso lá por volta de 2018, tá, jovens? Então eu trabalhava dessa maneira. Então eu não buscava remontada, eu não buscava aquele lay ao time que tá ganhando, eu não buscava aquele lay, sabe, ó, de baixo, 1,10, não pegava aqueles backs a 4, 5, porque eu não tinha método para isso. Então o que eu fiz? Eu peguei o PDF, sabe o PDF da série que a gente tem aqui no canal sobre métodos? Eu peguei aquele PDF e escrevi um método de alavancagem. Eu escrevi isso, é um método meu. Não é, ah não, é só uma moeda. Ah não, no final do jogo eu peguei um gol aqui, por exemplo, em back favorito. Aí a odd foi para 1,15. Ah não, vou colocar uma moedinha aqui nesse lay. Não é isso, é um método, que eu pensei nesse método na hora de eu desenvolver.
Então vamos lá. Como que eu pensei esse método? Eu vou desenhar os dois cenários para vocês que eu acho que pode ser bacana. O primeiro cenário é quando eu já estou em lucro, beleza? Quando eu já estou em lucro na partida, independente do percentual, seja um lucro de 10% ou um lucro de 50%. Se eu estou em lucro na partida, eu tenho dois métodos de alavancagem. Quais são eles? Eu posso fazer back ao time que está perdendo, ou eu posso fazer lay ao time que está, no caso, né, ao time que está ganhando. Ou seja, o time fez 1-0, a odd foi para 1,40. Eu posso fazer lay a 1,40, ou eu posso fazer back no outro time, a odd de 5, odd de 7 ali. Não vou entrar muito em detalhe, isso é tema para um próximo vídeo, né, da nossa playlist, né, sobre método. Então, só estou explicando esses dois cenários. O primeiro cenário é esse, quando eu estou em lucro, que eu posso fazer lay ao time que está ganhando ou back ao time que está perdendo. No back eu estou buscando 2 gols, no lay eu estou buscando 1 gol só, inicialmente, tá? Então, esse é meu método quando eu estou em lucro, beleza? Primeiro cenário. Segundo cenário, quando eu não estou em lucro na partida. Renan, quando você não está em lucro na partida, você trabalha alavancagem? Sim, eu trabalho. Então é um pouco diferente de outros traders, né? Que só trabalham alavancagens quando já estão em lucro. Eu não, eu tenho método para isso, entendeu? Então o que acontece? Se eu tiver em prejuízo, por exemplo, sei lá, 7%, 5% de prejuízo porque eu fiz, por exemplo, um back ali e teve oscilação de odd. Beleza. E eu tô vendo uma possibilidade de eu pegar e alavancar meu lucro, porque o time foi lá, fez o gol, eu não peguei esse gol, e ele tá perdendo, mas cara, o time tá em cima, tá muito bem. Eu, Renan, posso fazer o meu back segundo tempo, que é o meu método, onde eu pego, a partir de 4 ali, 3,54, eu posso colocar esse back com até, jovens, 10%. Esse é meu limite, eu não coloco mais do que 10% nessa minha entrada. Raramente eu tô com 10%, tá? Mas até 10%, acima de 4 ali, 3,50, 4,50, 5, eu posso fazer esse back. Que é o meu método, que é a minha filial de back segundo tempo, desculpa, back super favorito, nada a ver. Back segundo tempo, que é o meu método, tá? E eu posso também fazer o meu outro método, que é o que? Lay ao time que tá ganhando. Tranquilo? Então, quando eu faço um lay ao time que tá ganhando, eu não tô em lucro. E quando eu faço back segundo tempo, eu não estou em lucro. São meus métodos de alavancagem, tá? Quando eu não estou em lucro. E eu tenho meus outros dois métodos, que é quando eu estou em lucro. Que aí se chama dentro da minha planilha, é o meu método de alavancagem. E aí eu coloco lá, alavancagem, back. Aí eu coloco lá, alavancagem, lay. Tá entendendo? Então esses são os dois cenários. Mas percebam como eu tenho regras e critérios bem definidos para cada uma dessas situações. E você? Você tem esses critérios bem definidos? Ah não, eu vou colocar uma moeda, uma lasquinha aqui, ó, do meu lucro em determinado time. Você planilha isso? Isso tá dividido dentro da sua planilha? Ou não? Tá lá, jogado e você nem consegue saber se foi um lucro de back favorito ou se foi um lucro de moeda back, por exemplo. Você consegue fazer essa divisão? Se você não consegue, jovem, aí já está o primeiro grande erro, na minha opinião. A gente precisa ter controle e segurança em cima de tudo que a gente faz no trading. E a gente precisa saber exatamente onde o meu dinheiro está indo. Então, vamos por um exemplo meu, tá? Como que eu anoto na minha planilha. Inclusive, vocês estão me pedindo bastante para disponibilizar a minha planilha de gestão. Eu vou disponibilizar para vocês, eu já vou gravar. Acho que eu vou gravar hoje ainda esse vídeo, talvez amanhã. Sobre a minha planilha, explicando, vai dar um vídeo de pelo menos 1 hora ali de planilha, então paciência, é uma planilha bem grande, bem extensa, tem vários controles lá dentro, então requer um pouco de paciência de vocês aí na hora de eu disponibilizar, mas eu vou disponibilizar sim, tá? Mas um exemplo agora, voltando, desvirtuei um pouco do assunto, voltando no nosso assunto principal, como que eu faço a minha anotação? Vamos supor que eu tô pegando um jogo do Real Madrid, e a odd do Real Madrid está 1,60, então dentro dos meus métodos, como que eu vou trabalhar esse jogo? Back é o favorito, que no caso é o Real Madrid. Imagina que eu peguei e coloquei um back Real Madrid ali nos 5 minutos do primeiro tempo. Aí aos 10 minutos perdeu um pouco de padrão, a odd subiu ali 2, 3 ticks, eu peguei ali uns 3% de hedge, por exemplo. E aí eu vou anotar na planilha, back, favorito, o valor que eu coloquei, por exemplo, $100 e $3 de hedge. Se eu voltei a entrar back ao Real Madrid aos 25 minutos, eu vou colocar de novo
back Real Madrid. Valor que eu entrei, $100. E aí eu coloco de novo o meu Profit and Loss dessa entrada. Aí o que que eu faço? Uma continha. Se meu Profit and Loss, por exemplo, agora eu fechei sem pegar o gol, estava em $7, vai dar $4 de diferença. Então eu pego um menos o outro, $4. Ou seja, eu tenho duas entradas em back favorito no jogo do Real Madrid. Tá entendendo? E aí, imagina que eu fiz pela terceira vez o back Real Madrid ali por volta dos 40 minutos do primeiro tempo. Peguei, fiz o back Real Madrid e peguei o gol. E aí vai aparecer o meu Profit and Loss lá, né? De, por exemplo, sei lá, $30. Me pagou 30%. Só que vai ser $30 menos o head que eu tive nas duas primeiras entradas. E aí imagina que lá no final do jogo, aos 85 minutos, eu tô vendo uma possibilidade do, sei lá, outro time, Levante, empatar esse jogo. O que eu posso fazer? Nesse caso, eu posso pegar até 30% do meu lucro, porque eu estou em lucro, 30% do meu lucro e colocar em lei ao Real Madrid ou em back ao outro time. Até 30%. Raramente eu tô com 30% lá, mas eu posso estar com até 30%. Tá entendendo como o meu critério, ele é claro, ele é objetivo? Como eu tenho um método? Como eu sei o que eu vou fazer? Então, isso que você precisa fazer. Essa banalização que está acontecendo hoje em dia. Ah, não, só uma moedinha, uma lasquinha do lucro. Ah, eu botei aqui 5%, 10%. Cara, repensa, reflete em cima do que você está fazendo e vê se isso está sendo um método ou um trading aleatório só para matar aquela sua vontade de estar dentro do mercado. Para você não ficar depois, puta, ó, fulano de tal pegou essa virada, eu não peguei. Beleza, você não pegou, você tem método para isso? Não tem? Então, pensa. Bota a cabeça no travesseiro tranquilo depois de assistir esse vídeo. Fala assim, bom, eu tenho método para alavancagem? Eu quero ter um método para alavancagem? Tá? Então, isso que a gente precisa saber. Ainda nesse exemplo que eu dei, por exemplo, dentro da planilha, o que eu vou colocar? Ah, imagina que eu coloquei 10% do meu lucro. Daqueles 30%, eu coloquei 10% lá em lei ao Real Madrid. E eu peguei o gol. Na minha planilha vai ser mais uma linha. Então percebam que um único mercado, que seria o Match Odds, eu tenho ali 4 anotações. Eu tenho o primeiro back que eu fiz, eu tenho o segundo back que eu fiz, eu tenho o terceiro back, que foi onde eu peguei o gol, e eu tenho o outro que é a alavancagem, que nesse caso foi o lei ao favorito, né? Que seria lei ao time que está ganhando, lei ao Real Madrid. Então eu tenho 4 anotações para um único mercado, que agora, no caso, que é o Match Odds, né? Que eu tô dando esse exemplo no Match Odds. Então é dessa maneira com que eu trabalho. Se, por exemplo, eu tivesse feito esse back, esses 3 backs no primeiro tempo ali, não tivesse pegado o gol, e no final da partida eu ainda estava vendo a possibilidade do Levante fazer o gol, o que eu faria? Eu tenho um método, eu poderia pegar e colocar back no segundo tempo, que é o nome dessa minha filial, que eu colocaria até 10% ali, querendo buscar esse gol. Tá entendendo? Como o cenário é um pouco diferente de você falar assim, ah não, mas eu coloquei só uma moedinha. Então, muito cuidado com essas moedinhas, tá, jovens? A sugestão desse vídeo é o quê? Foge dessa banalização que está acontecendo hoje em dia de, ah não, é só uma moedinha, é só uma lasca do lucro. Foge disso. Foca em método. Você tem método para trabalhar a alavancagem quando você está em lucro? Sim, Renan, eu tenho. Beleza, sem problema nenhum. Você tem método para trabalhar a alavancagem quando você não está em lucro? Tenho. Então beleza, não tem problema nenhum com relação a isso. Agora, um desafio que eu faço para vocês, planilhe tudo isso. Se você não planilha, se hoje está bagunçado, planilha, separa. Beleza, eu tive um lucro de $10 aqui. Quanto desse lucro que eu vou colocar nessa alavancagem? Ah, eu vou colocar 10%, então eu vou colocar $1. Beleza, coloca esse $1. E aí você anota $1, se você não pegou gol, menos $1. Dessa maneira você vai saber exatamente como está indo o seu método de alavancagem. Isso que é o importante, tá, jovem? Então, acho que esse vídeo serviu de alguma maneira para explicar como que eu trabalho os meus métodos de alavancagem, né? Acho que a minha principal função com esse vídeo aqui não é cagar regra para vocês, é só alertar diante de uma banalização que, na minha visão, está acontecendo hoje em dia. Você não tem que pegar toda a remontada, você não tem que pegar todos os gols. Mas você precisa saber se dentro do seu método você deveria ter pego essa remontada ou não. Tá entendendo? Então, isso é um ponto muito importante.
Acho que esse vídeo pode sim ajudar vocês a criarem até esse método, né? Se você não viu nenhum vídeo aqui no canal sobre método, né? Eu tenho uma playlist, vou deixar essa playlist aqui para você acessar e olhar todos os vídeos que a gente tem por lá. Lá tem o PDF no meu Telegram, você consegue acessar e baixar esse PDF, que pode te ajudar bastante na hora de você desenhar esse seu método. E um ponto muito importante, só para sintetizar tudo que a gente conversou aqui nesse vídeo. O primeiro é alavancagem quando eu estou em lucro. O segundo é métodos de alavancagem quando eu não estou em lucro. Essas duas situações que você tem que deixar bem claro na sua cabeça. Beleza, eu estou em lucro, eu vou alavancar esse meu lucro. Chique, cria método para isso. Eu não estou em lucro, mas eu estou vendo uma possibilidade de eu ter um lucro muito grande, que é um método de alavancagem. Beleza, cria esse método, planilha tudo isso e taca-lhe ficha, porque sem dúvida nenhuma são métodos assim que te dão um retorno absurdo. Conheço alguns traders que trabalham só dessa maneira, só buscando odds alta, e não tem nada de errado com relação a isso. É bom, porque você consegue com pouco dinheiro ganhar muito dinheiro. Isso é muito bacana, isso é muito legal, isso é muito sensacional. Beleza, jovens? Então, sem dúvida nenhuma, testa. Sinceramente, para mim, foi um dos métodos que eu, até hoje, eu tenho um pouco de atenção, principalmente com o meu back segundo tempo, porque é um método que ele é lucrativo, mas eu preciso de muita atenção nele, porque é um método difícil, tá? Então, foca nesses métodos se você quer, tá? Você precisa trabalhar para ganhar dinheiro aqui? Não. Mas é muito bacana você pegar uma virada, é muito legal você ver aquele percentual de 300% de lucro, 500% de lucro. Pô, isso aí é, sem dúvida nenhuma, acho que a parte mais legal do trading em futebol que a gente tem. Não tem como a gente trabalhar no futebol não gostar dessa sensação de pegar uma remontada. É muito bom, mas não é necessário para você ter vida longa aqui no trading. Beleza, jovens? Espero ter ajudado de alguma maneira você aí a construir esse seu método de alavancagem, apertar alguns parafusos dentro do seu operacional, dentro do seu dia a dia no mercado. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aquele like maroto aí. Se você não gostou, achou que eu falei só porcaria, comenta aqui o porquê e deixa o seu dislike. Isso é importante pra eu entender se eu tô no caminho certo ou se eu tô no caminho errado. Beleza? E te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E espero ter ajudado com esse vídeo aí, beleza, jovens? Então, por hoje, era só tudo isso.